Apesar de todos os ruídos nos últimos meses, o dólar vem caindo e no vídeo de hoje eu vou aproveitar essa queda do dólar para comprar algumas exportadoras e também alguns fundos imobiliários que não reagiram. Muita gente, quando vê queda, pensa em vender as suas ações e aqui a gente vai fazer exatamente o contrário disso. Vamos aproveitar as ações que estão recuando nesse momento de alta do Ibovespa, vale dizer, para comprar esses ativos específicos e continuar gerando esse efeito bola de neve, que é justamente o nome desse quadro, onde eu venho aqui investir todos os meses na formação da carteira de investimentos da minha filha. Hoje eu vou mostrar onde eu venho investindo o dinheiro dela em ações, fundos imobiliários, Tesouro IPCA+, e também em renda fixa para a Caixa, para momentos de ainda maior estresse. Eu vou te explicar o porquê de cada um desses investimentos e também vou aproveitar no final do vídeo para fazer uma revisão da carteira dela, que está completando 11 meses. Então no mês que vem vamos ter o vídeo de revisão de um ano da carteira. Então já deixa seu like, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo dessa série. Vamos lá sem enrolação. Na parte de ações, se vocês lembram bem, em dezembro do ano passado a cotação do dólar estava a quase R$ 6,30 e hoje o mercado está fechando em aproximadamente R$ 5,42. Essa queda fez com que as ações exportadoras, principalmente de commodities, sofressem bastante. Além do mais, o preço das commodities em si está bastante controlado e estável, o que não ajuda elas a impulsionarem, a terem esses gatilhos de valorização no curto prazo. E eu vou aproveitar exatamente esse momento em que o Ibovespa está subindo, mas algumas exportadoras estão com a sua cotação lateralizada ou até em queda, para aportar em dois ativos, duas ações que têm essa mesma característica, claro que em negócios totalmente diferentes. O primeiro ativo, já velho conhecido aqui do canal, é a Prio. Ela tem a sua cotação aqui em queda no último mês de aproximadamente 10%. Quando nós olhamos desde o início do ano, a queda é mais ou menos a mesma. Muito em função da queda do dólar, mas também é verdade do fraco resultado apresentado no segundo trimestre desse ano, onde a produção ficou abaixo do esperado, fazendo com que o custo de extração e tudo mais fosse elevado em relação aos trimestres de comparação passados. O que é absolutamente normal quando a gente fala de uma petroleira júnior que está no processo de melhoramento da eficiência, melhoramento da geração e da extração do petróleo dos seus campos. Então é esperado bastante volatilidade nessa ação no curto prazo, mas no longo prazo temos vários gatilhos que podem levar a uma valorização bastante interessante. A Prio fez seus movimentos de compra, se endividou, é verdade, porém, no longo prazo eu acredito que, dada a eficiência, o histórico que ela tem de entrega, de resultado mesmo, de geração de caixa, esse é um ativo que está num momento excelente para aporte. Então eu vou aportar em Prio. E a outra ação, que é a novidade aqui no canal, é uma ação do setor agro, que é a SLC Agrícola. Como já tem vídeo da Prio aqui no canal explicando os motivos pelos quais eu invisto nessa ação e os motivos permanecem iguais e intactos, eu vou deixar o link aqui em cima caso você quiser entender um pouquinho do racional sobre Prio, e eu vou aprofundar um pouco mais na SLC trazendo algumas informações que me levaram a tomar a decisão de aporte nesse ativo. Eu encontrei esse material aqui no RI da própria empresa, então eles trazem aqui o resumo do negócio deles, que é a produção de algodão, soja, milho e sementes. Eles estão espalhados em todo o Brasil, então eles têm várias fazendas em 7 estados do Cerrado brasileiro. O como eles trazem aqui, então, em áreas próprias e arrendadas, então eles têm parcerias com outros agricultores que talvez não tenham interesse em cultivar nas terras deles, ou então não acham que seja um bom negócio, e fazem um arrendamento para a SLC. Bem interessante porque a SLC aproveita a área dos outros para também produzir, e claro, com isso ganha muita escala e consegue jogar muito bem com a questão de custos. Para quem? Trading, ração animal e indústria alimentícia. Aqui basicamente são os clientes para quem a SLC vende seus produtos. Dá para perceber aqui através desse slide que eles têm uma diversificação geográfica bem interessante em 26 fazendas nos 7 estados que eles já comentaram. E aqui outro dado interessante, 3,3 total da área física tem irrigação, o que faz com que o risco de produção seja muito menor porque tem o controle da principal variável para a produção, que é a água, porque o sol nós temos em abundância aqui no Brasil. Bem interessante perceber que a companhia está se movendo nesse sentido também. A empresa também traz aqui nesse slide uma informação que eu achei super relevante, que é a divisão de fases do negócio da SLC. Então a fase 1, antes do IPO, que eles cultivavam 100% de áreas próprias e estavam fazendo a transformação das terras. A fase 2, então, eles encontraram uma janela para arbitragem e com o capital capturado no IPO, eles conseguiram fazer uma expansão. Então, eles trazem aqui crescimento agressivo, que foi de 2007 até 2015, e a fase atual, que é a distância em relação à média, ou seja, eles estão buscando aqui mais eficiência e uma melhor produção em relação à média,
o que já é confirmado, a gente já vai ver nos slides aqui também. Aqui o que eu comentei, 59% da área que a SLC cultiva hoje é oriunda de joint ventures ou arrendamentos, ou seja, apenas 41% da área total cultivada é de áreas próprias, o que é bem interessante e está representado nesse gráfico de colunas aqui na cor verde mais clara, a cor verde mais escura, então a área arrendada, e a área aqui em preto é de joint venture, que são áreas que a SLC trabalha em parceria com outras empresas. Aqui um dos fatores para mim decisivos quando eu olho para adicionar essa empresa no meu portfólio, porque estando no Brasil e sabendo da potência que é o agronegócio, eu entendo que faz sentido estar exposto, ainda mais considerando o longuíssimo prazo, que é a intenção dessa carteira. Nós vemos aqui o quanto a SLC já se diferencia dos competidores. Quando nós olhamos aqui as médias de produção, elas sobem. Claro que ano passado foi um ano ruim para a agricultura, então eu gosto sempre de olhar a média esperada pela Conab, que é uma instituição que calcula a média nacional de produção. Então, quando a gente fala de soja, 3,5 toneladas por hectare, a SLC está entregando aí 3,9, o que dá 11% acima da Conab, 21% em relação à produção do ano passado, sabendo que ano passado nós tivemos uma crise hídrica em estados importantes, como Mato Grosso. Quando nós olhamos aqui a produção de algodão, então 1,9 na média da Conab, a SLC também um pouco acima, 5% acima, entregando quase 2 toneladas por hectare. E o milho, também aqui um destaque muito interessante, 6,1 toneladas em média de milho de produção nacional e a SLC entregando 8,2. Então aqui dá para perceber aquela terceira fase realmente acontecendo. E isso é bem importante quando a empresa, além do planejamento, consegue executar o que está prometendo. Então, esse slide para mim aqui é determinante no racional por trás do meu investimento, sabendo que o agro é extremamente cíclico e que nós estamos talvez agora num momento um pouco mais complicado dentro desse ciclo. Aqui percebe-se aquele ponto que eu comentei de mitigação de risco, onde a área irrigada atual da SLC é 16 mil hectares e a gente tem aqui uma projeção de crescimento de 231% para os próximos anos, alcançando aí 53 mil hectares, o que também mitiga muito o risco e faz com que a produção seja muito mais estável. Claro que isso necessita um capex e no momento atual, com os juros no patamar de 15%, é um desafio, mas interessante ver a empresa caminhando nesse sentido. E aqui é um fator que você que vai estudar essa empresa para considerar investir ou não, precisa saber. O mercado agrícola é extremamente volátil, ele é feito de ciclos e como a gente pode ver aqui, a gente está no momento de queda e o interessante é ver que a SLC está expandindo. Então, para mim faz total sentido, eles estão buscando crescer e estão se endividando, inclusive, para isso. É exatamente o que eu busco aqui, investir em momentos de baixa para depois pegar todo o ciclo de alta, mas é um mercado cíclico e com muita volatilidade. É uma indústria a céu aberto que você depende da chuva, então sim, é arriscado, porém, considerando que nós estamos no Brasil, para mim faz total sentido adicionar uma empresa desse segmento na carteira da minha filha. Aqui também o gráfico do lucro líquido, nós podemos ver que ele caiu nos últimos anos, mas eu acredito numa recuperação. E essa é uma empresa que ao longo do tempo também recomprou as suas ações, além de pagar dividendos. Como nós percebemos, os resultados são bastante cíclicos, mas esse aqui também é outro fator determinante na minha tomada de decisão, que é a valorização dos ativos da empresa. Então, quando nós podemos ver aqui, a empresa entregou um CAGR, que é a média de crescimento, de 13% desde o seu IPO, de 2007 a 2025. Então, terras não são mais fabricadas, Deus não faz mais delas, e isso aqui reforça o meu racional e a minha tomada de decisão para adicionar a SLC no meu portfólio. Quando nós olhamos as ações da SLC, nós percebemos que no último mês as ações caíram 5%, e desde o início do ano elas estão lateralizadas. Porém, quando nós olhamos aqui o período máximo, que traz lá informações desde 2007, nós temos uma valorização de 500% ao longo desse tempo. Os múltiplos atuais, a empresa está entregando aí um dividend yield de 3,2%, abaixo da sua média histórica, está negociando num preço sobre lucro de 11,3 e uma relação de preço sobre o valor patrimonial de 1,5 vezes. Interessante perceber aqui os indicadores de crescimento, tanto de receita quanto de lucro, dos últimos 5 anos, receitas 20% de crescimento em média e lucro 16%, que para mim é extremamente atraente. E o que mostra para mim também o quão sustentável essa empresa é a longo prazo. Sendo assim, ela vai fazer parte da carteira a partir desse mês. Fundos imobiliários, eu vou investir em TRXF11, já um conhecido aqui do canal também. Ele vem aí lateralizando nos últimos meses, mas continua pagando excelentes dividendos. Quando nós olhamos aqui
O dividend yield anual está em 13,7%. E como nós podemos ver aqui no relatório gerencial do fundo, o fundo continua fazendo uma rotação de portfólio e essa gestão ativa e gerando valor para o seu cotista. É exatamente esse um dos motivos que me levam a investir nesse fundo. Então, ele fez aquisição de 3 imóveis já com contratos atípicos com prazo entre 15 e 20 anos, com multa rescisória equivalente a todo o saldo remanescente aqui para o Grupo Pão de Açúcar. Então, mais uma aquisição realizada e casada aqui com uma venda de lojas do Grupo Açaí em Teresina, gerando aqui uma TIR de aproximadamente 10,5% ao ano ou um lucro de 0,22 por cota. Então, o fundo continua movendo seu portfólio e gerando valor para o acionista, o que eu acredito ser extremamente importante nesse momento desafiador. Então, aqui o fundo também já reforça o guidance até final do ano, onde deve continuar pagando na banda de 0,90 e 0,93 centavos por cota. O outro fundo que eu vou investir nesse mês é o SNFF11, que é um fundo de fundos, que aqui o principal motivo pelo qual estou investindo é a relação preço sobre valor patrimonial, bastante abaixo da média, de 0,85 vezes, também apresentando um dividend yield aí de 12,8%, acima de 1% ao mês. O que também é interessante de verificar é que esse fundo aqui no relatório gerencial mostra que tem uma reserva de 0,49 centavos por cota, o que também deve manter essa distribuição bastante uniforme ao longo dos próximos meses. Eu acompanho esse fundo aqui desde o seu IPO e confio bastante na gestão da Suno e acredito que ela vai fazer os movimentos adequados para capturar o valor ao mercado. A gestão traz aqui uma análise de potencial, então o potencial das cotas que esse fundo investe, caso elas fossem ser negociadas a valor de mercado, estaria em R$100, que dá um upside aí de 46,27%. Então os aportes desse mês em fundos imobiliários vão ser em SNFF e TRXF11. Por último, mas não menos importante, a parte de renda fixa, eu vou aportar em Tesouro IPCA mais 2065 ou Tesouro Aposentadoria Extra 2065, que está pagando a taxa aí de 7,19%. Continuo buscando marcação a mercado ao longo do tempo. Eu já fiz um vídeo também explicando como funciona a marcação a mercado e por que eu estou aportando nesse título em específico. Vou deixar o link aqui em cima para você olhar com mais detalhes. Mas aqui também, caso haja uma baixa na taxa de juros, nós devemos ter aqui uma marcação a mercado bem significativa, trazendo ganhos bem importantes. Então, vou continuar aportando nesse fundo de longuíssimo duration, justamente por isso. Então, dito isso, vamos aos aportes. Com o site da corretora já aberto, vamos iniciar as compras, começando por SLC, que vai representar 70% do aporte em ações, o que são 22 ações aproximadamente. Então, vamos lá. Busque negociativos, SLC 3F. Comprar, hoje a ação está subindo aproximadamente 0,4%, vou comprar 22 ações no melhor preço disponível. Colocamos a senha. Ordem enviada aproximadamente 377,96. Próxima ação, PRIO, aproveitando a queda recente para aumentar a nossa posição, nós vamos comprar 5 ações de PRIO, senha 183,5. Nós vamos comprar 2 cotas do SNFF11, vamos lá, SNFF11, senha 140,58. Vamos comprar 2 cotas também do TRXF11, 194,20. Ficando aqui R$342 restantes do aporte desse mês, que eu vou dividir em partes iguais. Uma parte que eu vou deixar no caixa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e a outra parte que eu vou aportar em Renda Mais 2065. Então vamos começar aí com Renda Mais 2065. Vamos aqui em Tesouro Direto, ir para Tesouro Direto, buscar o nosso estimadíssimo Renda Mais 2065. Aqui está ele, com o grau de risco mais alto devido ao duration, pagando IPCA mais 7,19, então vamos investir. Então foi 171,37, me deixando 170,97 para investir no caixa. Então é uma posição de caixa que eu já tenho montado aqui. Vamos buscar aqui na minha carteira, fundos de investimento, e a gente vai investir nesse trend DI simples aqui. Vamos investir o remanescente, que são R$170. Também vai pedir a senha. A aplicação é efetuada com sucesso. Maravilha, compras do mês efetuadas. Vamos revisar agora a carteira do canal. Começando agora a revisão da carteira com a parte mais legal, a parte de dividendos ou proventos. No último mês nós recebemos R$24 e desde a formação da carteira já recebemos R$153,65 e eu quero continuar investindo para continuar crescendo isso aqui mês a mês. Quando a gente fala de rentabilidade, estamos atrás do Ibovespa e do CDI esse mês, porque a PRIO
teve um recuo bem interessante e por isso nós aproveitamos para comprar. Nós tivemos no último mês, em agosto, aqui 2,29% negativo. Olhando aqui no total, o Ibovespa está entregando aí 11,3% e a nossa carteira 4,3%. Nós vamos buscar essa diferença com muita tranquilidade ao longo do tempo. Podemos observar aqui que a Prio está no negativo e o Banco do Brasil também, que são as duas ações que agora vão ser companhia da SLC, que eu estou aportando esse mês. E apesar do Banco do Brasil estar no negativo, eu não aportei nesse mês porque eu acredito que tem muita coisa para acontecer ainda nesse Brasilzão e pode ser que o Banco do Brasil dê uma oportunidade ainda maior num preço mais baixo. Então eu vou segurar um pouco nesse momento as ações do Banco do Brasil. Hoje elas se valorizaram aí 3%, bem interessante. Fundos imobiliários, nós temos boa parte do portfólio no positivo e TRXF e SNFF11, os dois fundos no negativo foram justamente os aportes desse mês. O Tesouro aqui, todos os títulos no positivo, com destaque para o IPCA mais 2050, com quase 17% de valorização. A composição da carteira, 38% em ações, 27% em fundos imobiliários, 20% em Tesouro e mais 14% em caixa ou renda fixa CDI. O nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.